Olá, meus amigos, bom dia. Começando aqui mais um Notícias Comentadas. Hoje, quinta-feira, dia 6 de maio de 2021. Maio, um mês que eu particularmente gosto bastante e tem tudo a ver com a nossa pegada aqui no Mesa de Debates, por estarmos falando justamente aí do mês do trabalhador, da semana do trabalhador, né? E claro, o dia 1º de maio, o início do mês, que já se celebra nada mais, nada menos do que a data do Dia do Trabalhador. Comemoração importante que mexe, ou pelo menos deveria mexer, com as principais organizações de esquerda ao redor aí de todo mundo. E no Brasil também não seria diferente. Infelizmente, não que eu esperasse grandes eventos, grandes aglomerações por parte da esquerda, até acharia muito estranho se isso acontecesse, mas infelizmente o que se viu foram protestos, manifestações de rua, de aglomeração, por parte dessa direita, vamos dizer aí genericamente, bolsonarista, que se aglutinou, se aglomerou em diversas capitais. Aqui em São José dos Campos tivemos exemplos semelhantes, e claro, não podemos negar que foi um número grandioso. Isso, sem dúvida, pelo menos no que eles quiseram demonstrar, pode-se dizer que foi um mérito, mas um mérito negativo, se considerar o momento pelo qual estamos passando de pandemia, e a última coisa que deveriam ter feito era esse tipo de comportamento. Para além da pandemia, a situação no Brasil não está das melhores também, até se for parar para pensar do ponto de vista econômico. Sabemos aí que são muitos fatores que atrapalham, evidentemente, mas o senhor Paulo Guedes, aliás, da semana passada para cá, vem dizendo e insiste em diversas pérolas que, sinceramente, nem vale a pena aqui ficar destacando agora. Mas coisas assim que, refletindo, observando alguns comentários, lendo alguns materiais, é no mínimo de se espantar. Sugiro, sem ficar fazendo propaganda gratuita, mas já propagandeando, sugiro àqueles que puderem, claro, quando eu falo de um devido material, nunca se baseiem apenas nesse material do qual eu estou indicando, né? Procurem sempre um leque amplo de leitura, de visão de mundo, mas para terem pelo menos uma base daquilo que estamos procurando demonstrar, leiam últimas críticas, últimas reportagens, últimas análises aí na Carta Capital. Ela sempre traz material, conteúdo aí com análise bastante profunda sobre tudo isso que estamos passando. Então eu gosto do Notícias Comentadas também, porque além de dar aqui a nossa opinião e, como o próprio nome diz, fazer aí um comentário, um desdobramento da notícia, a gente também procura indicar onde vocês podem encontrar outras informações e informações de qualidade sobre determinado assunto que estamos aqui abordando, que estamos aqui lidando. Então, essa questão com respeito às falas, às prosopopeias do Paulo Guedes, vocês fazem bem aí em procurar alguns comentários, algumas críticas tanto no site ou na própria revista da Carta Capital. E para outros assuntos, infelizmente tivemos aí o falecimento do grande ator, um brilhante humorista, infelizmente nos deixou, né? O Paulo Gustavo, que foi mais uma das mais de 410, agora 400
mais de 411 mil vítimas da Covid-19 e, infelizmente, o número só cresce e logo, logo sabemos que, por mais que não seja o que nenhum de nós queremos, mas inevitavelmente pelo andar da carruagem saberemos que logo logo chegará a 500 mil de mortos. Infelizmente, Paulo Gustavo, cuja morte mobilizou toda a internet, repercutindo inclusive entre apoiadores, né, do próprio presidente Jair Bolsonaro, aliás, o próprio presidente Jair Bolsonaro, cujo governo tem pecado em muitas questões com relação ao controle da pandemia, externou também solidariedade com relação ao ator pelo falecimento deste também vítima da Covid-19. Mais um problema aí que o Brasil vem enfrentando e justamente por conta de toda essa problemática, todo esse descontrole e uma política de vacinação que foi muito demorada a se implantar e todo o vai e vem que a gente vem acompanhando com relação a vacina vai, vacina vem, toma remédio X, toma remédio Y e na verdade nunca tem um baseamento aproximado, pelo menos perto daquilo que a ciência em mais ou menos comum acordo vem colocando em questão, a gente acaba ficando consideravelmente perdido. E numa situação onde o governo federal diz uma coisa, governos estaduais outras e governos municipais outras, vale aquela máxima, cão que tem muito dono acaba passando fome, né? Acaba morrendo de fome. Pegando aí a questão da campanha de vacinação, recebemos algumas notícias, inclusive o atual ministro da Saúde nos alertou, tentou melhorar a situação, alegando que haverão mais de 500 milhões de doses a serem distribuídas aí para a população com o tempo ao longo do ano de 2021, mas parece que ele errou no cálculo, acabou dando uma exagerada aí na dose e na verdade esse número será metade disso. É bom por um lado, porque pelo menos tem a garantia de que teremos a vacina. Só que ainda falta discutir cadê a segunda dose, que afinal de contas é justamente o que precisamos. E claro que essas vacinas, para além da vacinação agora para 2021, temos que ter também a garantia para 2022. Afinal, dependendo da vacina, como é o caso da gripe, precisaremos estar sendo constantemente vacinados para garantir a devida proteção no caso da Covid-19. Por essas e outras, sempre menciono aqui para estarem acompanhando no canal Mesa de Debates e saberem, através de médicos, cientistas, pesquisadores, entre outros, sempre trazemos aí, procuramos trazer informações com relação a como a pauta da vacina, como a questão da vacina está sendo trabalhada, está sendo devidamente chegando aí para as famílias brasileiras. Então, tudo isso são assuntos aí que é bom vocês estarem sempre de olho aqui no Mesa de Debates para ficarem mais ou menos antenados. E claro, vejam aí também parceiros e demais que sempre buscamos nos basear aqui com relação à fonte de notícias. Falando em parceiros, embora não seja oficialmente um canal parceiro, aliás, não é nem um canal, é uma página, mas eu particularmente precisava dizer aqui, né, precisava citar aqui para vocês a página Palmirinha Bolchevique. Vocês encontram aí no Facebook. Lembram daquela cozinheira famosa, uma senhorinha bastante simpática, Palmirinha Onofre?
Pois é, existe uma página no Facebook chamada Palmeirinha Bolchevique, que com imagens, uns retrospectos engraçados aí dessa simpática cozinheira, eles colocam algumas reflexões, frases, críticas e ironias de alto teor marxista-leninista para avaliar, para fazer toda uma abordagem do quanto não só o mundo, né, o capitalismo vai mal, mas inclusive a esquerda tem ido relativamente muito mal nas suas escolhas, nas suas determinações, nas suas articulações para tentar derrotar o capitalismo ou mesmo organizar a revolução operária. Eu não vou aqui me estender muito mais do que isso. Posso, com o tempo, até propor aí para fazermos uma entrevista, chamar a turma aí do Palmeirinha Bolchevique, caso eles topem, para conversarmos melhor a respeito. Mas acho que vale a pena recomendar a página, vocês que seguem, que apoiam aqui o Mesa de Debates, olhem aí alguns materiais do Palmeirinha Bolchevique. Não estou dizendo que eu concordo com tudo, que eu sigo de cabo a rabo a página, mas acho que tem muita coisa, inclusive para formação intelectual lá, que vale a pena ser observada. E claro que algumas coisas, inclusive no quesito da piada, do humor, da ironia, é necessário você ter um relativo conhecimento aprofundado de marxismo, do pensamento da esquerda, para você também captar, sacar algumas das reflexões, algumas das ironias também que a página procura trazer. Mas, grosso modo, nada de outro mundo, e você que gosta, que acompanha e tem esse convívio, né, com as ideias de esquerda que a gente procura trazer, divulgar e confrontar no canal, é interessante estar também seguindo essa página. Então tá aí. Bora, um abraço aí para a turma do Palmeirinha Bolchevique. E falando em crise do capitalismo, vejam só como está problematizando e a vizinhança pegando fogo, né? Agora é a vez da Colômbia. Cada hora tem um país aí, já não bastasse o nosso próprio, mas cada hora tem um país aí com uma situação pior do que a nossa aparecendo, né? Colômbia, né? Não estamos falando de nenhuma Venezuela com um governo supostamente de esquerda, mas sim de um país com um governo de direita, um governo que não é de hoje conhecido pelo seu conservadorismo, pelo seu reacionarismo, uma coisa ou outra que com o tempo vem melhorando, vem mudando aqui e ali, mas isso não cabe agora entrar na discussão. Mas, de qualquer forma, devido a um projeto de lei orçamentário que a população simplesmente detestou, simplesmente olhou e entendeu que não era o que eles queriam, os protestos tomaram as ruas da Colômbia. O município de Cali é hoje o epicentro dos grandes protestos, e para além da reforma tributária, né, eu falei reforma orçamentária, mas para além da reforma tributária que houve essa tentativa de ser proposta no país, é aquele famoso não é só pelos 20 centavos, né? A gente tem que considerar há tanto tempo que a Colômbia vem suportando e sufocando em governos de centro-direita
para a direita mais reacionária, e chegou uma hora que não aguentaram mais. Agora, numa situação de pandemia, um aumento expressivo da pobreza e da desigualdade social, as pessoas precisando de comida, precisando do mínimo de direitos necessários para a sua sobrevivência, para a sua subsistência, simplesmente se viram cada vez mais acuadas, e esse projeto de lei, na verdade, ele acabou sendo aquela faísca, né? Já havia um problema ali devidamente concentrado, já havia um barril de pólvora só esperando para explodir, e agora aconteceu o inevitável, acabou explodindo. Talvez ainda seja cedo para falar, para sermos muito otimistas, né, com relação a uma mudança significativa na política aqui do nosso país vizinho. Não sabemos ainda como as forças estarão se organizando, não apesar da intensa luta, não há propriamente uma única direção objetiva ao que eles querem, e sabemos que nessas situações, inclusive, as contradições aparecem, e elas podem, dependendo de como forem trabalhadas, serem benéficas ou não para esse tipo de processo. Eu, assim como muitos, não vou me atrever aqui a falar em revolução, né, por enquanto, mas antes de mais nada é um levante popular expressivo, bastante gritante, preocupante de certa forma, e claro, aquilo que for da vontade e melhor para a classe trabalhadora deste país, que eles busquem conquistar e derrubar as propostas que aumentam a desigualdade social. E um fator interessante que temos que observar é como a situação na Colômbia pode influenciar outros levantes, outras revoltas em outros países, como por exemplo o próprio Brasil. Mas esse é um assunto que a gente pode também deixar para refletir com pessoas mais experientes, mais versadas sobre a questão para um outro momento. E voltando aqui ao Brasil, já que estamos falando aí de crise e mais nada, eu adoraria trazer notícias um pouco mais agradáveis de vez em quando, mas a realidade, infelizmente, nos impede, né? A CPI da Covid, tenho feito um acompanhamento aqui. Prometo que trarei um material um pouco mais elaborado para a próxima semana, até esperando aí mais depoimentos, mais análises aí para fazermos alguns contrastes. Mas o que podemos dizer até o momento é que tem sido, como eu poderia dizer, uma boa CPI, acho que dentro dos parâmetros, dentro daquilo que foi devidamente proposto. Até o momento ouviu-se o Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, assim como o ex-ministro Nelson Teich, também da Saúde, falando aí, abordando as questões referentes às suas passagens pelo Ministério. Grosso modo, o que se pode concluir até então, claro, cada pronunciamento com as suas diferenças, até evidentemente pela diferença de personalidade entre aqueles que prestaram depoimento, mas podemos avaliar vários erros do governo federal. Alguns já falam claramente aí em crimes. Eu, a princípio, vou procurar ter um pouco de cautela com essa palavra, mas, sim,
para o ouvinte, o telespectador que quer as coisas um pouco mais às claras, já existem vários especialistas, vários jornalistas, vários analistas colocando exatamente essa palavra. As denúncias dos ex-ministros já apontam, evidentemente, crime por parte do governo federal com relação às suas políticas, às suas ações adotadas para o controle da pandemia aqui no Brasil. Ainda não ouvimos, porém, o depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello, que, abre aspas, né, não vou aqui citar os jornais, mas abre aspas, famoso arregão, apesar dele ter alegado problemas com relação à Covid-19 e a possibilidade de estar contaminado, caso esteja realmente contaminado, mas o mesmo Eduardo Pazuello não pareceu se importar muito com a questão da Covid-19 quando passeava por um shopping aqui no Brasil, simplesmente largadão, o famoso tiozão de meia idade aí andando para lá e para cá, sem utilizar máscara nem nenhum tipo de proteção a respeito, o que faz a gente pensar que, no mínimo, ele só pode estar de sacanagem com a gente. Mas, de qualquer forma, o depoimento dele não está cancelado, apenas suspenso, mas reagendado já a posteriori, e evidentemente é a cereja do bolo. Ele foi o ministro da Saúde no período mais crítico da pandemia, e quando fomos observando aí os principais recordes, os principais índices negativos. Então agora resta, evidentemente, ouvi-lo e ver o que se conforma com relação às denúncias apresentadas até então. Mas é isso aí, minha gente. Prosseguindo com o nosso Notícias Comentadas, não ia me alongar muito, mas é necessário falar aqui também. Eu queria que vocês, aqueles que puderem, não tem necessariamente relação com coronavírus, que é o que a gente geralmente busca abordar bastante aqui no canal, fazer várias reflexões a respeito, mas gostaria que vocês, aqueles que puderem, entrem no site O Joio e o Trigo e, se possível, também no portal De Olho nos Ruralistas. Vocês encontram no Facebook, através de sítios, não é difícil achá-los. O Joio e o Trigo e De Olho nos Ruralistas. Eles trazem materiais interessantes aí para quem quiser dar uma aprofundada no assunto com relação a uma, vamos chamar de nova espécie de guerra rural. Grandes latifundiários, grandes proprietários contra comunidades rurais, comunidades de agricultura familiar e também cultura caipira, como bem conhecido. Uma delas, das quais achei mais absurda, é aviões, os mesmos que jogam inseticidas, jogam agrotóxicos, entre outras soluções químicas nas plantações, fazendo algo semelhante, mas nos pequenos vilarejos ou então em cima das próprias produções dessas famílias, desses pequenos produtores, atacando não só, evidentemente, a plantação, a produção, como as próprias pessoas que estão até apresentando ferimentos, sequelas, entre outros problemas de saúde por conta disso. Eu, até por
não ter um contato maior com essa pauta, né? Mas prometo que entrar em contato com gente que mexe um pouco mais próximo com isso. Tentarei trazer material mais fresco, né? Inclusive para ilustrar o problema aqui para todos vocês. Mas de qualquer forma, vocês encontram um bom material aí nesses portais que lhes falei, o Joio e o Trigo, e também de olho a página De Olho nos Ruralistas. Tem alguns assuntos aí bacana para vocês verem. Então é isso, minha gente. O notícias comentadas desta semana. Não percam aí nossas próximas publicações, nossa programação. E claro, semana que vem trazendo mais assuntos aqui para todos vocês. Lembrando que esse mês de maio prometemos a coisa vai ser boa, a coisa vai ferver, a mesma qualidade que, modéstia à parte, a gente vem mantendo, a gente vem buscando, evidentemente queremos levar daqui adiante. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui nos acompanhando, beijo no coração de todos e todas e me despeço aqui. Tchau!